psicologia. Por que você escolheu a psicanálise e não o TCC, por exemplo? Porque é o mais comum que eu vejo os terapeutas irem para o TCC. Então, o estudo do inconsciente é uma coisa que me chama atenção. Eu acho que, de alguma forma, todos os nossos conteúdos, eles estão guardados numa caixinha e desde a nossa infância, do nosso desenvolvimento, amadurecimento, e fez com que eu escolhesse a psicanálise por esse fator. E por conta de Freud também, que eu gosto muito, mas a TCC também é uma área que eu atuo. Eu sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, neurociência também, e eu acabo trazendo essas duas abordagens para os meus atendimentos porque eu acho importante. Mas a psicanálise acaba sendo uma profissão um pouco mais independente também da psicologia. Mas as duas com ambas com importância. O que eu vejo é que a psicanálise ela acaba sendo muito incompreendida, porque muita gente escuta falar de Freud, escuta umas coisas assim muito, muito de orelhada e já cria um preconceito e fala assim, não, eu não gosto de psicanálise, eu sou junguiano porque Freud acha que tudo vem da mãe. O que você acha disso? Tudo que vem de família, tudo que fala muito sobre família, sobre voltar no passado, às vezes causa uma certa dor na pessoa, porque não é que é mais fácil, tá bom? Mas quando a gente olha para os nossos comportamentos, a gente está olhando para o nosso presente. Não que a terapia cognitivo-comportamental olhe somente para o presente, não é isso. Mas, de alguma forma, eu estou olhando para os meus comportamentos agora, que são causados por alguma coisa atrás, alguma coisa que surgiu lá atrás. Teve uma Porém, causa. tem uma coisa um pouquinho mais em mim, é focado um pouquinho mais em mim. Já a psicanálise, ela foca, logicamente, no paciente, mas ela vai indo um pouquinho mais para trás, ela vai falando sobre família, ela vai falando sobre infância, ela vai falando sobre coisas que às vezes a pessoa nem sabe que existem. E são coisas desconfortáveis. Né? São conteúdos desconfortáveis às vezes. Dói. Sim. Dói um pouquinho falar sobre os nossos conteúdos inconscientes, porque tudo que vai parar no inconsciente, a maioria das coisas que vão parar no inconsciente, são as nossas sujeirinhas, são as nossas sombrinhas. Então, foi parar ali, é porque eu reprimi de alguma forma. Foi parar ali, é porque de alguma maneira aquilo me machucou. Aquilo me feriu, aquilo eu não quis olhar porque eu achei feio, eu considerei feio, eu julguei de alguma maneira, ou julgaram e eu considerei feio por conta disso. Sim. E aí vão acumulando várias coisas debaixo do tapete aí. Então, nosso inconsciente equivale à maior parte da nossa mente. Por isso que, às vezes, a gente repete comportamentos porque está lá no inconsciente e o inconsciente está tomando a frente, está tomando conta daquilo que a gente faz. E assim, você durante o seu trabalho, você vai numa linha mais para a pessoa chegar nessa parte inconsciente, ou você vai guiando e vai participando mais da terapia? Porque eu vejo que na TCC tem mais essa troca, e na psicanálise mais raiz, o psicanalista fica mais calado e deixando a pessoa chegar na conclusão. Eu não sou esse profissional, tá? Mas existem psicanalistas mais raiz que atuam dessa forma um pouquinho mais base, né? Que é onde ele fica um pouco mais calado. O paciente, ele tem... a gente fala da associação livre, né? O paciente, ele fala livremente do que vier na cabeça dele e, assim, o inconsciente dele, ele vai colocando para fora e o analista, o psicanalista, ele vai anotando, vai conseguindo juntar Lé com Cré e vai fazendo a análise acontecer. Eu faço das duas maneiras, na realidade. Eu costumo brincar com os meus pacientes também, tá? Eu falo assim para eles, hoje vamos fazer raiz? Né? Vamos ver como que você se sente, porque as pessoas, às vezes, eu entendo que vão muito em busca de uma resposta, mas uma resposta que o psicanalista traga ou que o terapeuta traga, e não é bem assim que funciona. Né? Você está indo lá para se escutando, você vai entendendo onde que está o problema. As pessoas não se escutam, esse que é o ponto. Querem muito uma mentoria. Eu brinco que tem diferença entre terapia e mentoria, né? Mentoria, a pessoa vai lá e te fala, dá um passo a passo do que você vai fazer. Inclusive, essa coisa da internet é algo curioso, porque na internet as pessoas enxergam muito isso, porque eu estou dando respostas. E aí, às vezes, a pessoa vem para terapia e acha que eu também vou dar respostas para ela. E não é bem assim que funciona. Só que tem uma resposta personalizada, né? Fala assim, exato, é a história dela. Eu falo, contar minha vida, eu quero a resposta para mim. Exato. Entendi. E quando você vem na terapia para passar comigo, por exemplo, é sua história. Você tem que ter um interesse em trazer aquilo que você sente. Eu falo que eu ensino muito as pessoas a fazerem terapia também, porque as pessoas vêm sem entender como que funciona, e aí por isso que às vezes não gosta também, porque não entende como fazer aquilo acontecer. E quando que você acha que é o momento ali para... Porque, por exemplo, você citou a mentoria.
Um processo de coaching vai ser muito nessa pegada, né? Que é o treinador que está direcionando aquela pessoa. Quando como que eu enxergo se eu preciso de um terapeuta comportamental, se eu preciso de um psicanalista, se eu preciso de um coaching? Eu acredito que todos nós precisamos de todos, mas em momentos diferentes da nossa vida e com a demanda que chega também. A todo momento a gente tem demandas diferentes para trabalhar. Sim. Por isso que eu falo, a gente não pode nunca cancelar uma técnica. Todas elas são importantes, mas às vezes naquele momento não vai ser para mim, não vai ser interessante para mim, eu não me aquilo, mas de alguma forma pode ser interessante. Então, o que eu preciso é experimentar. O que eu preciso é me entender. Então, tendo o autoconhecimento, eu vou perceber aquilo que vai funcionar melhor para mim. Tendo o apoio de um psicanalista, de um psicólogo, não importa a abordagem, talvez ele vá conseguir entender de acordo com aquilo que eu também coloco para fora. Então, você é meu psicólogo, eu viro para você e falo, nossa, eu estou com dúvida se eu busco um coaching. E o próprio terapeuta, ele vai mostrar o caminho do que poderia ser legal, do que não poderia. Mas o legal é a gente experimentar, até mesmo para a gente ter as nossas próprias conclusões a respeito da técnica. Eu falo que eu já passei por muitas técnicas diferentes, abordagens diferentes, e todas foram interessantes em algum aspecto para mim, sabe? Sim, sem dúvida. Eu fiz terapia por muitos anos, faço ainda. Fiz metade de um curso de psicanálise. Ai, assim, que legal. Por hobby mesmo, que eu gosto desse assunto. Também já tenho treinamento de coach. Bacana. E eu vejo que eu tendo esses conhecimentos, eu consigo ter um autoconhecimento muito melhor do que se eu tivesse com apenas uma linha de conhecimento. Eu vou cruzando essas técnicas. O coaching, eu vejo muita gente falar mal do coaching, né? Mas às vezes a gente precisa de um incentivo. Só que o incentivo por incentivo, ele não te leva muito a lugar nenhum se você não tiver bem trabalhado emocionalmente para entender as pedras que você vai encontrar no meio do caminho. Então, eu acho que esse que é o ponto. Se os dois trabalhassem juntos, seria incrível. Se a pessoa tivesse terapeutizada e fosse num coaching, na minha visão, daria super certo. Às vezes, a pessoa já está muito bem trabalhada em algum aspecto, Sim. em alguma área da vida, e o coaching vai ser sensacional, vai ser incrível. Sim. Vai ser aquele incentivo, aquela força que a pessoa precisa. E uma outra coisa que deixa as pessoas bem bravas, assim, com coaching, é que às vezes o coaching, ele coloca... O profissional coloca, às vezes, vê um corte na internet, que o corte na internet é para todo mundo, né? Isso. E às vezes não se encaixa para a vida dela. E aí ela fala, nossa, isso aí não funciona para ninguém. Não está funcionando para você nesse momento. Por quê? Porque na sua dinâmica é impossível isso acontecer. Impossível até que se trabalhe, até que se organize, se reorganize. Então, eu acho que a gente tem que saber também filtrar um pouquinho. Às vezes a gente vê um vídeo e fala, nossa, isso aqui para mim não é legal, né? Não funciona para mim, mas tudo bem não funcionar, né? Vai funcionar para outra pessoa, não é à toa que às vezes tem milhares de curtidas um vídeo ou compartilhamentos, né? Para alguém fez sentido aquilo. Sim, e assim, a gente tem que entender que a dinâmica da rede social é trazer corte, é trazer, me fugiu a palavra, mas às vezes algo mais agressivo para chamar a atenção, para você ganhar a atenção da pessoa ali. Ah, sim. Gostou desse corte? Aproveita, se inscreve aqui no canal. Tem vários cortes como esse, vários conteúdos como esse, sobre psicologia, filosofia, espiritualidade. Só conteúdo que vai te ajudar a crescer pessoalmente e espiritualmente. É sempre um prazer e até a próxima, até o próximo episódio.